Olá, amigos. Aqui estamos mais uma vez para a nossa meditação de pôr do sol. Estamos aí na 50ª meditação de pôr do sol do ano de 2020. Falta pouca coisa para alcançarmos a nossa meta. Hoje, dia 11 de dezembro, e o tema é salvação para todos os povos. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 28. A meditação de hoje é até interessante porque a gente vive numa sociedade que tenta unir todos os povos, todas as pessoas, dividindo em classes, em grupos. Então, é bastante interessante a gente analisar o que está acontecendo ao nosso redor e perceber que isso já acontecia há algum tempo. Não quer dizer que isso não acontece isso apenas nos nossos dias. Tiago e Ellen White tiveram 4 filhos. Desses 4 filhos, 2 morreram bem cedo. Mas teve um específico que será o alvo da nossa meditação de hoje, que é o James Edison White. Então, James Edison sempre foi... ele era o filho do meio, né? Mas ele acabou se tornando o filho mais velho, porque um de seus irmãos, que tinha nascido antes dele, faleceu. E na adolescência, ele trabalhou nos serviços de impressão da Revell Herald, porque ele cresceu vendo de perto o trabalho que seus pais faziam. Então, a estruturação da igreja, a organização, os aconselhamentos, ele viu tudo isso muito de perto e acabou que na adolescência ele foi trabalhar na Revell Herald, e posteriormente ele trabalhou na Pacific and Publishing Association, duas das imprensas que tinha na época para divulgar o trabalho adventista. E ainda jovem ele se mostrou um trabalhador bastante eficiente, e ele tinha os mesmos talentos que o pai dele, tanto para a escrita quanto para questões administrativas. O trabalho que ele viu os pais fazendo, ele descobriu que também tinha o mesmo dom e colocou em prática esse mesmo dom. Esses mesmos dons, na verdade, né? Então, quando ele tinha 40 anos, ele recebeu uma carta da tia Ellen, a mãe dele, especificamente sobre um tema bastante interessante. E a carta foi escrita em 1891 e tinha o título de Nosso Dever para com as Pessoas de Cor. É bastante interessante porque muitos falam que tia Ellen era racista, que não gostava de gente de cor, por conta de algumas afirmações que ela fez. Mas quando a gente pega para ler exatamente o que estava escrito, não tirando do contexto, a gente percebe claramente que em todas as orientações dela, a primazia era o cuidado com o povo de Deus. Então isso é muito importante. E na carta ela dizia, fazia um convite para ele, para que ele se dedicasse à pregação do evangelho para as pessoas de cor. Vale dizer que ali por volta de 1820, 1850, até os anos 1900, se tinha a questão de racismo muito forte mesmo nos Estados Unidos da América do Norte. Então, pessoas de cor, homens negros e mulheres negras, eram impedidos de entrar em determinados lugares, eles tinham bairros onde eles não podiam andar. Então, era uma questão muito, muito complicada mesmo naquela época. E aí tia Ellen vem falando, olha, tem muito servo de Deus lá. Alguém precisa ir pregar o evangelho para eles. E ela deu essa missão para o próprio filho. E uma das coisas que ela dizia na carta é que Jesus morreu tanto pelas pessoas de cor quanto pelas de cor branca, de raça branca, né? Jesus veio para lançar luz no mundo inteiro. E nesse relato é como se ele tivesse visto a impressão desse relato para ela é como se isso estivesse escrito com letras de fogo, de tão importante que isso ficou na mente dele. E ela dizia que todos são irmãos. Em Cristo todos são irmãos. E acabou que ele começou ali, a partir dessa carta que ele recebeu, a organizar um trabalho específico nas comunidades negras. E o
primeiro engenho de evangelismo nesse sentido que ele fez, foi um barco, uma lancha, que tinha por nome de Morning Star, ou Estrela da Manhã. E aí ele visitou, então, vários portos, várias aldeias, várias cidades no rio Yazoo, que fica no Mississippi, divulgando a mensagem adventista, e o trabalho dele surtiu efeitos tão grandes que não se tem como medir, e se tem aí a continuação do trabalho dele com vários projetos que tem lá na América do Norte, direcionados para a pregação do evangelho nesse sentido, né, de pessoas de cor. Na época, pessoas que eram discriminadas, que eram deixadas de lado, que eram ignoradas. E a própria igreja estava fazendo isso também. Hoje a gente tem na nossa sociedade muitas divisões de classes, todas as pessoas tentando defender o direito da minoria, e muitos cristãos, infelizmente, caindo nesse engano, tentando defender minorias. Nós não estamos aqui para defender minorias, nós estamos aqui para testemunhar da palavra de Deus, que é para todos os povos. Então, talvez você se encontre defendendo bandeira A ou bandeira B, ideologia A ou ideologia B. Lembre-se, a nossa bandeira precisa ser a bandeira de Cristo. A nossa bandeira precisa falar do Senhor Jesus, e que Ele breve virá, e que existe um juízo para todas as pessoas. Precisamos nos abraçar com Cristo, precisamos estar atentos a tudo que fazemos e não nos deixar enganar por tudo que o mundo tem colocado ao nosso redor. Apenas a Bíblia pode nos livrar, e devemos estar apegados aos ensinos dela para alcançarmos a eternidade. Que seja um sábado abençoado para você e para sua família, e que estejamos todos juntos louvando ao Senhor neste santo dia. E que a sua família esteja protegida e guardada para a eternidade em Cristo Jesus. Boa noite, bom sábado.